Olá, meus queridos irmãos. É com muita alegria, com uma paz imensa no coração, que eu me dirijo a vocês nesta noite para refletir um pouquinho do Evangelho do Cristo. Antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nossos comentários, eu gostaria de pedir a Deus a bênção e a paz a todos nós. Que o amor que o Cristo sente pela humanidade possa ser visível pelo Espírito que almeja a tranquilidade. Jesus, alimenta as nossas esperanças, que nós possamos enxergá-lo nas mais ínfimas manifestações da natureza e entender o tamanho do teu amor e beneficência. Que assim seja. O tema de hoje é Jesus e repouso. Esse tema pode ser encontrado no capítulo 16 do livro Jesus e Atualidade, um livro psicografado por Divaldo e como espírito autor a Joana de Ângeles. Um livro muito gostoso de estudar, com mensagens atuais e evangélicas que ajudam a percorrer o cotidiano de nossa vida. Então, nesta mensagem, neste capítulo, ela traz para nós um questionamento muito interessante da necessidade e do que é o repouso. Então, ela diz que o homem tem um sentimento, uma necessidade de encontrar o repouso para encontrar a sua paz. Então é comum que nós, como seres humanos, exercentes de atividades cotidianas, rotineiras, sintamos-nos cansados, desanimados, às vezes distraídos e um pouco derrubados, depressivos, ansiosos, pela rotina desenvolvida e extenuante. E por esse sentimento de cansaço, tristeza, angústia, o homem então se arrisca em programas de férias, excursões, viagens, práticas de esporte, tentando nestes programas de divertimento encontrar a paz e encontrar ali o descanso do corpo e um descanso para a mente. É certo que o descanso ele é algo necessário ao corpo e ao próprio espírito em alguns momentos. Mas nós temos que tomar alguns cuidados com essa constante necessidade em que nos encontramos em busca de um repouso. Porque muitas vezes este momento de repouso pode tornar-se mais angustiante do que relaxante. Primeiro, que em determinados momentos nós não conseguiremos repousar ou descansar. E pode ser que nós sintamos-nos diminuído por esse fato. Quem nunca se sentiu assim? O vizinho viajou para a praia, o outro vizinho viajou para a Europa, o outro foi para Caldas Novas, num resort, e você olhando aquela movimentação, muitas vezes pela rede social, todo mundo viajando, descansando, e você ali dentro de casa, ou você ali trabalhando, e isso vai te causando uma angústia e uma diminuição perante as outras pessoas. Poxa, será que só eu que não vou viajar? Será que só eu que não vou descansar? Será que só eu vou continuar exercendo aqui as minhas atividades? Então, aquele sentimento de angústia se transforma ali num sentimento de vontade de estar onde todas as outras pessoas estão. E assim você faz muitas vezes, viaja,
pega uma reserva de dinheiro, parcela, pega um empréstimo e viaja, se aventura-se também dentro desses programas. E dentro disso tudo, você não encontra paz. O feriado prolongado torna-se angustiante, torna-se extenuante. Você idealizou uma grande viagem, um grande evento, mas tudo que você conseguiu de repente foi filas, trânsitos, locais lotados, sem espaço, não há estacionamento, aeroportos cheios, viagens atrasadas, criança angustiada, e aquilo que era para ser um momento de lazer, de repente se torna novamente um momento extenuante, um desgaste. Então, assim, nós passamos a desejar a retornar aos nossos lares. Aquele sentimento, primeiro de euforia, é substituído por uma indisposição. Então você passa a ter saudade do seu lar, e quando você retorna à sua casa, a primeira coisa que você pensa é: como é bom estar em casa. Você toma o seu banho no seu chuveirinho e fala: como é bom tomar um banho em casa, dormir na própria cama, comer uma refeição tranquila e em paz. Então você percebe que aquele instante te trouxe a paz. É bem verdade, meus irmãos, que todo trabalho necessita de um intervalo para repouso. Mas para que existe o repouso? O repouso tem a simples função de renovar energias para dar continuidade ao trabalho. Deus não abandonou o universo, ele continua trabalhando por ser Deus. Jesus, ser divino, co-criador, continua trabalhando por ser Jesus. Então o repouso, ele precisa ser um momento motivacional para a continuidade de nossas atividades. Nós começamos a perceber então que o verdadeiro repouso não está relacionado ao local em que você está ou com quem você está. Porque o verdadeiro repouso passa a ser, na verdade, um estado de espírito, uma felicidade e uma paz que o ser sente naquele instante. Então, o verdadeiro repouso não está relacionado com as grandes viagens ou grandes excursões. Ele está relacionado com pequenos gestos que lhe tranquilizam a mente. Pode ser pequeno, mas se aquele pequeno gesto lhe dá paz, ele é um verdadeiro repouso. Então, a leitura agradável, o esporte sadio, a convivência com pessoas queridas, felizes, de boa conversa. Sente-se um instante, tome um café com quem você goste, converse coisas triviais da vida, converse assuntos espiritualizados, que você perceberá que a sua mente vai tranquilizar as suas atividades. Vai te dar ânimo, renovação para continuidade ao trabalho. Viaje também. Nós falamos das viagens ali, de momentos angustiantes, mas a viagem também pode ser um momento agradável. O grande problema, às vezes, é que nós nos programamos tanto dentro dessas viagens, com horários, excursões, locais para visitar, roupas para vestir, coisas para comprar, que isso cansa. Viaje
para ter contato com outras pessoas, outras culturas, contato importantíssimo com a natureza. Isso lhe trará paz e tranquilidade, porque quebra então o momento da sua rotina. Luiz, nós estamos vivendo um momento difícil pela pandemia. Eu estou cansado, extenuado, vivo dentro da minha casa. Meus filhos aqui em casa estão angustiados porque não saem também. Então, para. Nós não acabamos de falar que a felicidade, a paz e o repouso é um estado de espírito? Então pegue-se você. Convide aos seus filhos também a sentirem um novo estado de paz, que não seja externo, mas interno. O que você não fazia antes e que pode ser feito agora? Pense nisso. O que você não fazia antes e que pode ser feito agora? Coisas novas podem surgir. Momentos novos surgirão também. Eu posso exemplificar por minha vida. Uma coisa nova que eu não fazia antes é dar mais atenção aos estudos dos meus filhos. Então, nesse período, 90 dias, quase 98 dias da pandemia, em que nós estamos aqui em casa, que as aulas estão suspensas, as aulas estão sendo feitas dentro de casa, eu passei a acompanhar de forma mais próxima o estudo da minha filha mais velha. Ela sente-se mais feliz e preenchida do que antes. Então, ela sente com isso um estado de paz. A angústia dela diminui. Então veja que é simples. E dá para ser feito esse novo estado de paz. A leitura, como nós dissemos, agradável, ela não necessita do melhor ambiente. Por quê? Porque não é do externo para o interno, é de dentro para dentro mesmo. Então, você, na sua residência hoje, após assistir esse vídeo, vai pegar um livro, fazer uma leitura e poderá sentir-se muito mais em paz do que uma pessoa que está também agora em sua residência, que fica em frente para o mar. Por quê? Porque ela pode passar por um estado depressivo, mesmo estando ali, de frente para a praia, no mar, sentindo a brisa, o vento do mar, a maresia. Porque não é externo. A paz não é visual. A paz, a felicidade e o repouso é um estado de espírito. Então ele depende de você. Por isso que estar com pessoas queridas, amáveis, lhe traz alegria. Por isso os encontros com os familiares que se amam lhe traz tranquilidade. Porque ele reflete o amor. Ele reflete o momento de efusão de paz em um encontro. Outro teste que pode ser feito. Busque. Faça o seguinte. Se você se sente incomodado, entristecido, depressivo e angustiado, saia da sua casa. Amanhã cedo. Vá até a melhor loja
da sua cidade de móveis. Faça aquisição ali de um sofá, ou não, ou faça o teste, sente no sofá mais confortável que tem naquela loja. Feche os seus olhos e verifique se você estará em paz. Talvez não, muito provavelmente não. Porque não é o melhor sofá, não é a melhor roupa, não é a melhor cama, nem o melhor local que lhe traz a paz. Tudo isso que muitas vezes nós colocamos como condição para a alegria, para o repouso ou para a paz, são muletas, esconderijos, momentos de efusão que nós confundimos com a paz. Então a felicidade por você ter adquirido um novo sofá não pode confundir-se com a paz de um repouso tranquilo, que lhe dará motivação para a continuidade dos seus trabalhos. Bem da verdade, repouso nada mais é do que a troca de atividade. Não está ligado com a inércia. Repousar não é parar. Repousar é continuar em atividade, porém numa atividade diversa. Então, se você trabalhou a semana toda, no final de semana, pare. Passe agora a outra atividade. Brinque, sorria, faça algo que você ainda não fez. Se você não tem um costume, por exemplo, de cozinhar em sua residência, em sua casa, passe a cozinhar, retire aquele dia. Sábado agora eu faço a comida. É uma coisa diferente, que quebrou a sua rotina. É uma nova atividade que lhe motiva. Se você não tem um costume, muitas vezes, de limpar as suas coisas, falta de tempo, corrido, passe então, agora eu vou fazê-la. Isso te traz um novo sentimento de paz. Caminhe, anda de bicicleta, pega o seu filho, joga para cima, mas não fique parado, porque isso não lhe trará um momento de repouso, mas sim um momento de inércia. Nós só somos felizes quando nós movimentamos a energia. Energia parada não traz felicidade. Então, um resort ou uma casa nova não lhe trará paz a uma mente, a uma consciência tranquila. Por isso que nós encontramos muitas vezes pessoas desprovidas financeiramente, ganham salários pequenos, com uma vida humilde, mas com uma felicidade imensa no coração, com uma disposição para a vida invejável muitas vezes. Porque, sem querer talvez, ele compreendeu a vida e compreendeu que a paz está distante de um equilíbrio financeiro talvez. Então veja que alegria. Crianças, da mesma forma. Veja a criança brincando, veja a felicidade de uma criança, porque ela está em paz consigo. Ela não preocupa-se com os problemas que nós criamos. Então, renove este instante. As nossas decisões estão relacionadas às nossas emoções. Veja como é interessante, vou fazer uma leitura de uma frase que está estipulada no livro Religião dos Espíritos, capítulo 76. O título desse capítulo é Jesus e Atualidade. Olha que coincidência.
mesmo nome do livro de Joana de Ângeles, onde Emmanuel diz o seguinte: o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir motivo a cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Veja bem, o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir motivo a cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Então, tudo aquilo que eu percebo que me traz raiva, que me traz angústia, que me deixa triste, eu preciso examinar e me afastar. Então veja, se eu fiquei triste após ler o jornal ou após ver o noticiário na TV, eu preciso então me afastar. Não é alienação, não é isso. Mas é que aquilo me diminui, aquilo me angustia. Talvez eu não tenha preparo para assisti-lo. Se o embate, se a discussão com outras pessoas me desanima, me deixa triste, eu preciso também o quê? Parar. Afastar dessa discussão, desse desamparo. Se eu estar às redes sociais, verificando a vida das pessoas cotidianamente, me angustia, me deixa triste, porque eu acabo sem querer me comparando às outras pessoas, eu preciso me afastar. Olha que interessante isso. O excesso também da tecnologia. Muitas vezes nós estamos nas redes sociais vendo a vida de outras pessoas e quando sem perceber, sem querer, nós já estamos nos comparando às outras pessoas, sendo que cada um tem um ritmo próprio de vida. Isso me angustia, então eu me afasto disso também. Eu preciso ter essa percepção das minhas emoções no meu dia, para mim saber o que eu devo continuar e aquilo que eu devo me afastar, desembaraçar, como disse ali Emmanuel. O homem vive um novo tempo. Foi dito que a tecnologia seria necessária e seria útil para diminuir o tempo de trabalho e de atividade do ser humano. Mas, na verdade, ela fez o contrário. Não porque ela é má, mas por má utilização do homem. Por quê? Porque a tecnologia, ela não fez com que o ser humano trabalhasse menos. Ela fez com que o ser humano trabalhasse mais. Porque ela permitiu que você saia do seu trabalho e com um aparelho celular leve o seu trabalho para sua casa. As pessoas não param de mandar mensagem, não há hora para isso, você não para de receber e-mail, você não para a sua atividade. Então, por má utilização, ela não melhorou, mas ela acabou por piorar. E isso acaba causando o quê? Um desgaste. Porque da hora que você levanta até a hora que você vai repousar à noite e dormir, nós estamos friamente conectados em alguma coisa. Nós acordamos, pegamos o celular para ver o que está acontecendo no mundo. Se nós lembrarmos Jesus, nas passagens evangélicas, quando os discípulos ali levantavam, Jesus já estava em pé, sentado, meditando em oração para começar o dia. E nós atropelamos
E com esses atropelos, nós vamos criando confusões em nossa mente que acabam nos deixando angustiados. Quando nós vamos ver, a primeira coisa que nós fazemos no dia é pegar o celular, depois a terceira, a quarta, lembrar que esqueceu de fazer a oração no meio do dia, enfim. Nós não paramos e prestamos atenção naqueles atos. Por isso vivemos em constante cansaço e não entendemos o que é repouso. E voltamos àquele ciclo vicioso, que é quando nós dissemos então, pronto, estou cansado, preciso tirar férias e viajar. E novamente, tudo aquilo me angustia, porque a minha paz não existe e eu busco a paz em outro local. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema de Emmanuel, poema escrito por Emmanuel, que traduz um pouquinho desses sentimentos renovadores de repouso e de trabalho. Então o título do poema é Renovação. Não procures repousos em momentos vazios. Inércia simplesmente é começo de angústia. Provação superada faz-se bênção de luz. Sofre, mas permanece construindo-o no amor. Se queres elevar-te, não há outro caminho. Na forja do serviço, Deus te renovará. Então, veja a primeira estrofe do poema. Não procures repouso em momentos vazios. Não faça da tua vida um momento vazio. Não procure a inércia. Não procure o afastamento. Mas procure a tua paz, procure a meditação, procure a oração, procure conectar-se nesse instante com aquele que é o nosso Criador. Nós não podemos esquecer que nós somos criaturas divinas. Deus foi quem nos criou. Se nós nos sentimos então angustiados, entristecidos, nós precisamos voltar o olhar à nossa fonte de criação e buscar a renovação da paz. Veja a última estrofe. Na forja do serviço, Deus te renovará. Retorne à criação. Retorne ao trabalho. Retorne ao amor. Retorne o olhar ao semelhante que lhe trará paz. O trabalho edifica. Fora da caridade não há salvação. Essa salvação, essa caridade, ela te renova. Busque, irmãos, aqueles que se sentem na angústia e na tristeza, olhar para si e para o próximo, exercitar o perdão, exercitar o hábito da oração, exercitar o hábito de renovação dos pensamentos, entender a função, o estado e o momento em que vivemos e não lutar contra o que vivemos, mas ir em frente da forma como vivemos, mudar a perspectiva do olhar. O que era antes não pode ser comparado com o que está agora. Então vamos nos adaptar à nova realidade e encontrar a paz nessa nova realidade. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ter um final de semana, uma noite repleta de paz e amor, uma semana tranquila e fraterna. Que assim seja.